Quem quer prosperar aqui, diga glória a Deus. Aí você pode perguntar, mas para que eu vou prosperar, pastor? Para que eu vou prosperar? E primeiro, para você entender um negócio, prosperidade não é dinheiro. Mas todo aquele que é próspero, ele acaba tendo dinheiro. É automático, né? Prosperidade é paz na alma. Prosperidade é você deitar no travesseiro e conseguir dormir sem a consciência te acusando. Prosperidade é isso. Agora, a consequência de alguém que é próspero é automaticamente ele ter recursos financeiros, porque se ele é próspero, se ele atingiu a prosperidade, é porque ele está pronto para cuidar daquilo que Deus tem para a vida dele. Tem muita gente que Deus tem, a intenção de Deus é abençoar, porque o coração dele é um coração generoso, e a gente poderia colocar tópicos aqui, mas ia estender muito. Eu vou hoje só dar um resumo, na sexta-feira que vem a gente aprofunda mais nisso. Mas a pessoa até tem um coração generoso, mas ela não está pronta ainda para receber a prosperidade, porque se ela receber essa prosperidade, talvez o caráter dela não está refinado para cuidar daquela prosperidade que Deus entregou nas mãos dela. Por que Deus prospera a gente? Deus prospera as pessoas, Deus dá condições e recursos financeiros para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Porque não faz sentido eu ser próspero, eu ficar rico, eu ficar milionário. Eu vou te perguntar e você me responde: tem crente pobre? Sim ou não? Tem. Eu estou falando de dinheiro agora, tá? Tem crente classe média? Tem crente rico? Tem crente milionário? Tem. E vai para o céu? Vai. Porque essa mentalidade de que quem tem dinheiro não vai para o céu é uma interpretação equivocada daqueles que não prosperam e também não quer ver os outros prosperarem. Então Deus pode te fazer uma pessoa rica, Deus pode fazer uma pessoa milionária, e tomara que você seja, amém? Mas antes disso, primeiro Ele refina o nosso caráter, porque o dinheiro pode mudar as pessoas. Já viu aquela frase? Quer conhecer o homem e dê poder a ele? Então, isso está relacionado a dinheiro, porque dinheiro é poder. O dinheiro é poder. Com o dinheiro você compra, com o dinheiro você realiza sonhos. Dinheiro é poder. Então, quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Então, primeiro, antes de Deus prosperar a minha vida, eu vou me usar muito como exemplo hoje aqui, tá? Porque eu me conheço, não conheço os irmãos, então eu vou me usar como exemplo. E quando eu digo não conheço os irmãos, que a gente não sentou numa mesa, vocês não abriram as finanças para mim. Talvez eu estou falando com a Michelle aqui, a Michelle está podre de rica, está escondidinha ali, ó. Ninguém nem sabe, né? Glória a Deus. Recebe que é profético. Então Deus prosperou a minha vida a partir do momento em que Ele refinou o meu caráter, em que Ele mudou o meu caráter. E aí eu entendi que o dinheiro não é um problema para mim. Todos nós temos dentro de nós uma natureza chamada natureza adâmica. E essa natureza, ela pende para aquilo que é mal. E o diabo sabe que todos nós temos uma limitação, desde o pastor até o irmão que é membro de banco. Todos nós temos uma limitação, uma fraqueza, uma fragilidade, que no momento oportuno o diabo vai, e ele é paciente, ele não tem pressa, sabe? Para alguns, eu vou usar exemplos para ficar mais claro. Para alguns, a fraqueza é o dinheiro. Ele não pode ficar rico, e ele vai morrer pobre, porque se ele ficar rico, ele muda, ele sai da igreja, ele abandona Cristo, sabe? Ele vai curtir a vida. Agora, quando ele está pobre, ele está na igreja, pobre, ele está na igreja, está adorando a Deus, está feliz do jeito que está, então ele vai ficar desse jeito, porque o dinheiro muda ele. A não ser que Deus tenha uma obra mesmo de fazer ele uma pessoa próspera. Quando eu falo próspera, aí já falo no sentido de ter dinheiro. Aí Deus primeiro vai criar situações para moldar o caráter dessa pessoa, para que depois então essa pessoa receba de Deus aquilo que ela tem para receber. É um processo, né? Outras pessoas, a fraqueza já não é dinheiro, talvez seja fama, status.
A vida dela é ansiar o status, a fama, ansiar que as pessoas, o reconhecimento. E talvez depois, é uma vaidade, depois desse reconhecimento, já era. Você vê quantos artistas aí, gospel, que quando era apenas um anônimo, adorava a Deus com excelência, servia a Deus com excelência, e aí veio a fama, e jogou para fora aquilo de pior que a pessoa tinha por dentro, porque quando era um anônimo ainda, lutava contra aqueles desejos, contra aquelas coisas. Nós temos exemplos aí do J.A., hoje aquele menino que canta lá, o Jesse Aguiar, está na presença de Deus de novo, mas também teve um desvio de conduta e acabou saindo fora da presença de Deus. Então tem vários, né, Grazi? Vários exemplos que a gente poderia usar aqui. Outros, o problema dele já é mulher, e para as mulheres é um homem, não aguenta ver um rabo de saia, não aguenta ver existe uma, como é que fala? Uma barra de calça, que pirou, e aí esquece da família, esquece dos filhos, esquece da esposa, esquece do esposo, e acaba se perdendo. E o diabo sabe, porque o diabo é paciente, ele fica à espreita, identificando qual é a nossa fraqueza e qual é a nossa limitação. E aí hoje nós estamos na presença de Deus, mas ele fica esperando a gente tosquenejar, porque a nossa vida, repita isso comigo para ficar gravado, e os irmãos que estão na live, digita isso para ficar gravado aí: não existe estabilidade. Repita: não existe estabilidade. Agora diga: estabilidade não existe. Enquanto vivermos, irmã Maria Fernanda, vamos passar por instabilidade, minha irmã. Nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Porém, quando a gente está embaixo, a gente entende que é Deus, sabe, nos preparando para a gente pegar um impulso para a gente subir para o próximo nível. Então, a nossa vida é instável. A gente hoje está orando muito, mas talvez amanhã a gente já está orando pouco, e naquela pouca oração a nossa força vai diminuindo, e ali o diabo vai encontrando uma brecha, ele vai entrando, vai colocando as setas, lançando os desejos, e aí é onde o crente cai, porque ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. Então, essas fraquezas estão em nós, porque a natureza adâmica está em nós. Porém, tudo isso é vencido através de 3 ferramentas. Quem sabe quais são essas ferramentas? Oração, jejum e a palavra assim, mas eu colocarei em primeiro lugar vigilância, porque a própria palavra diz: vigiai, aí depois você ora. Tem muita gente que vive orando, mas não vigia, então não vira nada. Vigia, ora, jejum. São as 3 ferramentas que vai fortalecer o nosso espírito para que a gente tenha facilidade para dizer não para essas limitações. Eu estou te dando aqui uma direção para você prosperar mesmo. Porque tem gente que está tanto tempo na igreja, os irmãos que estão na live aí, glória a Deus, às vezes está muito tempo na presença de Deus, mas está travado, parece que a hora que vai, não vai, a hora que vai deslanchar, não deslancha. Gente, isso não é superstição que eu vou pregar aqui, é mundo espiritual, é mundo invisível. E talvez quando a gente fala sexta-feira forte da libertação, tem pessoas que pintam na cabeça, e vai acontecer também quando vier pessoas aqui, que de repente estiver cativa aí no mundo espiritual, cheia de demônios, vamos botar a mão na cabeça e expulsar os demônios, mas libertação, ela vem através da palavra. Tem muitos cultos de libertação que falam: olha, hoje é a sexta-feira forte da libertação, você vai lá, é só demônio gritando, é só barulho, é só revelação, e não tem palavra. Não é libertação, é movimento, é barulho. A libertação é aquela que de fato transforma, e essa libertação ela vem através da palavra, amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Então, para mim ser liberto, eu tenho que olhar para a palavra e identificar o que está acontecendo, que está me impedindo de avançar e de prosperar, amém?